E aí pessoal, tudo bom? Vamos continuar agora nossa aula, né? A gente estudou até agora o que é a genética, né? Como que funciona a genética. Eu estudei a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel. Então tivemos uma apresentação inteira aí como funciona a genética. Então agora a gente vai pensar o seguinte: como é que a gente vai aplicar? Ou seja, como é que é aplicada hoje o conhecimento de genética, né? Como é que é aplicado esse conhecimento? Então, ó, vamos continuar. Então, apresentando o jeito que eu estou apresentando nesse livro aí, né? Vocês podem baixar e está na parte de vocês. Então, conhecimento genético, a gente pode pensar. Hoje a gente faz o seguinte: o melhoramento genético. Tá aí. Percebe o seguinte: o que é o melhoramento genético? É eu pegar espécies, tá certo? Que eu tenha interesse. Pode ser interesse, normalmente seria de interesse econômico. Imagina o seguinte: que eu tenho, vamos para a soja. Eu quero que tenha eu quero produzir uma soja que ela produza a maior quantidade de óleo, né? Para parte industrial. Então, o que é que eu faço? Através da seleção de melhoramento genético, eu posso escolher planta e fazer cruzamento entre essas plantas que eu observo que essas plantas produzem maior quantidade de óleo. Então, se eu for cruzando nessas plantas que tem a maior quantidade de óleo, que produz a maior quantidade de óleo, então eu vou ter um melhoramento genético. Eu vou produzir planta com maior quantidade de lipídio, né? Assim como, se eu quiser produzir uma soja que produz a maior quantidade de proteína, o que eu faço? Eu posso fazer um melhoramento genético, selecionando planta que produz a maior quantidade de proteína, de carboidrato. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um melhoramento genético entre essas plantas, tá certo? E aí eu vou ter uma quantidade de planta plantada em um determinado canto que ela vai produzir a maior quantidade de proteína para produzir a carne de soja. Imagina o seguinte: que eu tenho uma plantação de cana de açúcar também, tem aqui um terreno, e aqui eu vou ter uma plantação de cana de açúcar, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu posso fazer um melhoramento genético, tá? Cruzando as plantas que produzem a maior quantidade de sacarose, tá certo? Vai produzir a maior quantidade de sacarose, consequentemente, se produz a maior quantidade de sacarose, eu vou ter uma planta que vou conseguir produzir a maior quantidade de álcool. Então, isso é melhoramento genético. Então, a gente funciona, melhoramento genético seria isso. Então, consiste em selecionar o que, ó? Consiste em selecionar e aprimorar o que? As qualidades da espécie. Então, isso é melhoramento genético. Ou seja, imagine o seguinte: que você cria carneiro, tá certo? Que você cria uma espécie de ovino, e aí você você vê que tem um certo animal no meio do seu rebanho, nasceu um certo animal que tem a maior quantidade tem uma maior quantidade de massa muscular de carne. Então você pode pegar aquele animal ali e utilizar ele como reprodutor, e no meio dos outros você pode ir procurando uma fêmea que também produza a maior quantidade de carne, tem a maior quantidade de massa. Então, se você cruzar entre eles, você vai ter um melhoramento genético, porque os filhotes F1, F2, F3, eles vão nascer com maior massa muscular. Claro que isso não vai impedir de nascer um animal recessivo, né? Que a gente sempre estudou o animal recessivo. Mas com melhoramento genético consiste nisso, tá certo? Imagine o seguinte: que eu produzo leite, né, de vaca. Então tem algumas vacas ali que imagina que eu tenho, vamos colocar assim, 100 vacas. Tá? E nessas 100 vacas eu vou ter o seguinte: 20 vacas que ela vai produzir mais leite do que as outras. Então eu posso selecionar aquelas vacas para se reproduzir e fazer um melhoramento genético. Futuramente o meu rebanho inteiro vai produzir mais leite. Então isso é melhoramento genético, beleza?
Claro, um melhoramento genético bastante natural, mas isso é um melhoramento genético, ou seja, isso, pessoal, sempre foram feito. E agora, com o estudo da genética, está sendo mais aprimorado. Aqui, ó, percebe que a gente tem várias espécies de cães, né? E as espécies de cães vai cruzando um cão com o outro, e aí eu vou ter várias espécies, espécies de cães diferentes, cada um mais lindo do que o outro. Então isso também passa pelo melhoramento genético, né? O pitbull, por ele ser bravo daquele jeito, alguns ali também foi um melhoramento genético. Então isso que seria um melhoramento genético. Olha aqui, pessoal, olha só. Através de melhoramento genético aqui, o que eu falei para você, imagina que eu tenho aqui um bovino, tá certo? Olha só esse animal aqui. Olha, é um animal que tem a maior quantidade de proteína, de carne. Então, para um produtor produzir um animal com maior quantidade de proteína, ou seja, um animal que em menos tempo ele vai ter um maior peso. Então, isso para um produtor de carne seria muito bom, né? Aqui também, ó, tá certo? Um melhoramento genético. Aqui eu tenho uma vaca, então pessoas que produzem, um produtor que está produzindo leite, ele selecionar vacas que ele vai ter uma produção de leite, para ele é muito bom. Então isso aí seria um melhoramento genético, beleza? Ok? E aqui a gente não fala isso só em animais, em planta também. Né? A gente tem alguns híbridos. O que é híbrido, né? O que é um híbrido? Um híbrido é o seguinte: imagina que eu tenho um animal. Imagina aí que eu tenho um cavalo, né? Cavalo não. Imagina que eu tenho um animal de duas espécies parecidas, né? Imagina que eu tenho e aí eu vou cruzar eles. Ele vai ter um descendente. Só que esse descendente ele não se reproduz mais. Então a gente chama isso de híbrido, né? A gente chama isso de híbrido, cruzação híbrida. Aqui, ó, a gente vai olhar rapidinho aqui. Eu tenho aqui milhos também. A gente não consegue só isso em animais. Em planta é mais comum ainda, como eu falei, a soja. Então milho também. Olha só, tem a linhagem pura, tá certo? Linhagem pura. E agora eu posso fazer um cruzamento. Ah, pô, vamos cruzar quem com quem? Imagina que eu tenho um pé de milho com a linhagem pura, uma linhagem pura e uma linhagem pura. Olha só o que eu vou fazer. Eu posso cruzar esses dois aqui, que são bastante tem na espiga, veja que ele tem mais grão de milho. Então quando eu cruzei, eu vim com esse aqui híbrido, ó, um cruzamento duas espécies parecidas, que seja maior, tá certo? E o milho saiu uma espiga bem mais. Só que é híbrido, ele não vai conseguir perpetuar. Ele vai conseguir perpetuar o que não vão conseguir cruzar novamente. Ou seja, desculpa, nos animais isso aqui não iria ocorrer o cruzamento. Já nas plantas sim, a gente pode ter, né, esse cruzamento aqui. Então aqui eu tenho esse aqui cruzei com esse, isso aqui, ó, com esse aqui. Então formou uma planta híbrida, né? Então é muito interessante essa parte. Beleza? Faz isso, então isso seria um melhoramento genético. Beleza? É muito simples a gente entender melhoramento genético. E isso a gente faz conhecendo a genética, tá? Aqui também, ó, melhoramento genético com uma laranja vai ter mais valor econômico, porque essa parte aqui da laranja, a polpa, é uma polpa mais bonita, né? Então vai ter uma maior valor econômico, né? E a gente tem várias formas, né? Melhoramento genético. Então a gente tem outra forma aqui, vamos falar de planta, propagação, né? De planta por culturas de tecido. O que é isso? Olha só, imagina o seguinte: já é um melhoramento mais aprimorado. O que eu vou fazer aqui? Imagina que eu tenho várias células, uma planta aqui, e essa célula vai formar um tecido,
né? Percebe que a gente faz isso, eu estou falando isso sempre. Se eu reúno várias células, eu formo um tecido. Imagina aqui que eu tenho uma plantazinha, tá certo? E aqui eu peguei a folha dessa planta, cortei. E aqui eu peguei um pedaço dessa planta aqui, dessa folha aqui. E coloquei aqui dentro, tá? Em meio de cultura, tá? Para quê? Esse meio de cultura aqui? São nutrientes, tá certo? São nutrientes responsáveis para a planta crescer, germinar. Então, futuramente, o que vai acontecer? Vai surgir alguns brotos aqui dentro desse tubo de ensaio. E futuramente, depois eu posso plantar esses brotos e ter uma nova planta. Tá certo? Aqui uma forma bem interessante aqui. Ok? Então, isso aqui, olha o que é que eu estou fazendo. Eu estou pegando uma folha só. E de uma folha só vou colocar em meio de cultura de nutrientes desse pedaço dessa folha. Desse pedaço de tecido eu chego a uma nova planta. Beleza? Isso é muito comum, tá certo? Para a gente controlar, tá certo? Fazer ou guardar algumas espécies de planta, ou transportar. Então tem várias coisas que a gente pode fazer com isso, ok? Então, ó, as plantas, ela pode ter uma autofecundação, tá certo? E endogamia. Vamos lá. Então, uma alta fecundação, uma fecundação cruzada, uma planta que vai fecundar com si mesmo, tá certo? Então, isso aí, essa fecundação, ela pode ser por endogamia, tá certo? E o que é uma endogamia? É o cruzamento, tá certo? Preferencial entre poucos indivíduos escolhidos por variação genética. O resultado geralmente é descendência mais homogêneo, tá certo? Do que provavelmente do cruzamento livre. Então, ó, vamos aqui, deixa eu ver não tem, tá? Então vamos fazer o seguinte. O que é que a gente pode fazer isso aqui? O que é como é que a gente pode entender isso? É muito simples. A planta ela vai cruzar entre si, entre ela mesma, tá? Ela pode cruzar entre ela mesma. Uma única planta, ela pode ter dois ou mais polos, podem cruzar. Esse cruzamento, planta com mesma carga genética, é chamado de endogamia. Tá certo? Eu não vou pegar o material genético de outro indivíduo, é do mesmo indivíduo, tá certo? Aqui, rapidinho. Olha aqui, uma parte de melhoramento genético. Imagina aqui que eu tenho aqui milho, tá certo? Então eu tenho aqui, percebe que o melhoramento genético fez com que eu tenha uma planta mais uniforme. Tá, todos do mesmo tamanho, uniforme. Então isso aí é através de melhoramento genético. A gente tem várias tecnologias dentro de melhoramento genético. E para o ser humano ou para a espécie também acontece isso. A gente tem também o aconselhamento genético. Isso acontece muito, isso normalmente em seres humanos. Para quê? Para tentar esse aconselhamento genético para ver a possibilidade de uma criança, né, não ser afetada por alguma doença genética. Então, normalmente a gente tem esse aconselhamento genético, que eu tenho uma determinada família, pode ser família consanguínea ou não, e aí tem um aconselhamento genético que é um mapeamento, tá certo, do gene parental, para ver a possibilidade de um dos seus filhos nascer com alguma anomalia genética. Então isso é chamado de aconselhamento genético, tá certo? Ou mesmo alelo fetal ou deletário, tá certo? A gente viu isso aí. Então isso é um aconselhamento genético. Só que esse aconselhamento genético ele não acontece só em seres humanos. A gente colocou aí seres humanos, mas acontece também em vários
em várias espécies. Imagine o seguinte, que eu crio gado e eu vou contratar um geneticista para fazer um aconselhamento genético. Pode fazer isso? Pode, né? Pode fazer um aconselhamento genético, um contagem de carióptero, uma observação e ter um aconselhamento genético como a gente fazer para ter um melhoramento genético. Então isso aí pode sim fazer, né? E aí, voltando para pensando em seres humanos, a gente tem o casamento consanguíneo, né? Que são você parentes, né? Você, a gente que eu tenho uma família e tem dois primos casando dentro da mesma família. Então isso aí é um aconselhamento genético, o qual na biologia não é recomendado, na genética não é recomendado, né? Então a gente tem várias isso a parte. E quando acontece isso ou não, né? A gente pode ter alguns diagnósticos tá certo? Pré-natal. Imagina aí que eu tenho uma mãe e aí a gente pode fazer alguns exames pré-natal e ver se o bebê tem alguma anomalia ou alguma mutação genética, como, né? Temos alguns exames. Esse exame aqui que o bebê faz de 15 a 16 semanas, a mãe faz, né? A mãe grávida, ela faz de 15 a 18 semanas, que é amniosentase, né? E a outro é a amostra de amostra de filos cariótica, né? Então muito essa aqui já é de 8, né, a 11 semanas, a mulher grávida. Então, ó, a gente tem, vamos a amniosentase, a gente tem o que? Consiste em o médico aqui através de uma sonda, coloca uma sonda aqui, tirar líquido amniótico daqui do útero, né? Que está envolvendo o bebê, e aí eu posso fazer a contagem de carióptero. O outro é o seguinte, essa outra parte aqui dessa amostragem, o que é que faz? Vai ser pelo canal vaginal e pode pegar uma parte aqui resiste em pegar uma parte aqui da análise, né, do sangue do bebê, tá certo? E também do líquido amniótico para fazer a contagem carióptero. E que através dessa contagem aqui do carióptero a gente pode ver se o bebê vai ter alguma mutação genética ou alguma anomalia genética de alguma forma. Então são exames pré-natal que pode ser feito, né? Exame bastante caro, mas que pode ser feito. Beleza? E aí, a gente tem a genética. Se a gente está estudando genética, a gente estudou a biologia, a gente vai entender um pouco da biologia molecular, como a genética molecular. E o que consiste a genética molecular? Muito simples, é a gente retirar, conhecido também como engenharia genética. A gente já tem curso, né, nas universidades de engenharia genética. É você retirar uma parte do DNA de um ser e implantar de outro. Geralmente isso ocorre em bactéria, em E. coli. Bactéria que é feita por isso. Também pode ser feito por vírus, né? Mas aí é uma engenharia genética. Olha só. Vem aqui. A gente estava estudando aqui, percebe que isso aqui é uma fita de DNA, né? Guanina, citosina, adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina. Então lembra que isso aqui é a base nutricional, a base, né, nutricional. Ai, minha garganta. Tá, beleza? Então aqui, ó, eu tenho o que é que vou fazer agora? O que é através de enzima de restrição, enzima de restrição. O que é que essa enzima faz? Corta a molécula de DNA. Imagina o seguinte, que eu tenho esse DNA aqui e eu quero cortar esse DNA aqui e aqui. Para quê? Para me utilizar em uma bactéria.
Eu vou pegar uma enzima de restrição, colocar aqui, vai cortar. Tá certo? Vai cortar justamente aonde eu quero. Essa enzima de restrição, que é uma enzima? Enzimas são proteína. Que hoje a gente compra essas proteínas, enzimas, é comprado na indústria, tá certo? Que ela pode cortar o DNA aonde eu quero. Então isso aí seria uma engenharia genética, né? Então aqui a gente tem algumas enzimas, tá certo? Alguns nomes de enzima, ADA, A3 vai cortar aqui. A gente tem BAN, a gente vai cortar aqui, ó, na guanina e na citosina. Então a gente tem um catálogo com as enzimas que vai cortar a parte do DNA que eu vou querer, né? Isso aqui é muito hoje em dia. Professor, cortar com a tesoura, quem corta é a enzima. Eu posso pegar uma célula, botar em uma lâmina, colocar a enzima lá, e a enzima automaticamente vai cortar o DNA, né? Acontece, isso é muito simples fazer isso. Aqui, ó, está um plasmídio, plasmídio que eu digo é um DNA em forma de círculo, e aqui está apresentando aqui algumas a parte A, B, C, aonde as enzimas, onde eu posso cortar aqui, aqui tem todo o estudo para isso, né? Através de enzima a gente vai cortar. Se eu quisesse um pedaço daqui para cá, eu colocaria uma enzima aqui, outra em cima aqui, retiraria essa parte aqui. Então, e outra coisa também, depois que a gente vamos pensar o seguinte, eu vou cortar esse DNA aqui, essa molécula de DNA, e eu quero saber dessas moléculas de DNA aqui, ó, qual é a mais parecida, qual é a mais semelhante. Para quê? Eu vou saber qual que seriam essa aqui. Será que essa aqui é semelhante com essa parte aqui? Para que eu iria fazer isso? Imagine que eu conheço que essa parte aqui seja uma parte do DNA que produza gordura. Então eu vou pegar essa parte aqui também. Então essa aqui é parecida com essa. Automaticamente essa aqui também vai produzir um pouco mais gordura. Então se eu unisse aqui, então eu ia ler, ia produzir mais gordura. Depende do interesse de cada um. E para isso, o que eu vou fazer? Para isso, eu vou ter algumas técnicas para identificar a parte do DNA pesquisado que eu quero, né? Então isso aí, vamos para cá. Como é que a gente faz aqui? Ó, a gente tem a separação por eletroforética ou de fragmento de DNA. Imagina isso aqui, ó. Eu tenho aqui essa parte aqui, isso é chamado de AGA, certo? O que é AGA? É um carboidrato. Forma aqui uma placazinha de carboidrato, tá? E agora aqui eu vou fazer o que? Eu vou colocar filamento de DNA aqui, ó. DNA. Professor, que filamento de DNA é essa? Imagina que eu vou querer saber esse DNA, esse aqui, esse pedaço. Imagina que aqui eu já cortei com enzima de restrição e eu tenho esses pedaços de DNA. Eu vou colocar aqui. E agora eu vou colocar isso aqui em uma eletroforese. O que é uma eletro aqui? Eletro, que significa o quê? Eletro significa energia. Então eu vou colocar isso aqui numa cupa cupa eletrônica. Que aqui, ó, o que eu vou fazer? Aqui vai entrar carga negativa, elétron, né, negativo, como fosse uma pilha, e aqui, ó, vai sair os elétrons. Então ele vai vir daqui para cá os elétrons. O que é que acontece? Quando esses elétrons vêm caminhando para cá, ele vai trazer também isso aqui, esses pedaços de DNA. Isso aqui são pedaços de DNA, tá vendo? Vai sair esse pedaço de DNA. E esse pedaço de DNA, ele vai ser atraído aqui e vai ser atraído entre eles também. Tá certo? Vai ser atraído entre eles. E os que tiver a natureza, tá certo? O que for a natureza, a função igual, a densidade iguais, ele vai fazer o que? Ele vai ficar aqui, ó. Por exemplo, vamos ver aqui esse aqui, ó. Ficou alinhado, tá? Então, se eu conheço daqui, eu sei que esses outros aqui, ele tem
uma mesma função. Então vai ser o DNA, parte do DNA que eu quero para injetar na bactéria. E assim, de acordo com o interesse, eu vou ver qual o DNA, qual a parte do DNA eu vou querer. Tá certo? Então é muito simples de entender isso, tá? Então, aqui, ó, uma representação, ó. Imagina que essa parte do DNA aqui, ó, ficou alinhada com essa. Ó, essa outra aqui já ficou alinhada com essa aqui. Então, imagina que esse DNA aqui seja uma DNA que eu vou querer. Então, depois vou recortar e vou retirar essa parte de DNA aí, né? Então, ficaria... Aqui está uma água aqui, ó, no meio eletrônico. Aqui, ó, tá certo? Uma foto, né? A gente tem uma parte do DNA aqui, ó, que fica. Beleza? Percebe que aqui eles são, ó, esse aqui, eles são mais idênticos, tá certo? E isso também faz o que? Para fazer o teste de paternidade. Também é assim. Professor, e como é que faz o teste de paternidade? Muito simples. Imagina o teste de paternidade também é feito assim. Então eu tenho aqui, imagina que eu tenho, deixa eu pegar. Imagina aqui que eu tenho uma placa aqui, uma água. E a mãe não sabe quem é o pai. Tá duvidando quem é o bebê. Então coloca o filho aqui. O DNA do filho. O DNA do pai aqui. E aqui quando você colocar na eletrovalência, esses dois DNA, filho e DNA aqui, ela vai descer. Vai ficar aqui, ó, igualzinha. Filho e pai. Se ficou assim, ó, eu vou dizer que 99,9% esse cara aqui é o pai. Então também o teste de paternidade se faz assim, tá? Por quê? Porque a filha da parte do DNA aqui do filho vai ter a mesma estrutura eletroquímica do que do pai. Vai ficar bem um juntinho do outro, né? Então essa parte é muito fácil. No Enem já caiu algumas vezes clonagem. Então preste atenção nessa parte de clonagem. E o que é a clonagem? Imagina aqui que eu tenho na clonagem, né, nada mais nada menos. Imagina que eu tenho aqui um plasmídio. Eu vou cortar aqui com enzima. Tá uma tesoura aqui, mas aqui é uma enzima de restrição. Para dizer que é enzima de restrição, corta o DNA, eles colocam uma tesoura, tá? E aqui eu vou cortar aqui, ó. Imagina que isso aqui é o que eu quero clonar. E agora eu vou cortar e vou emendar aqui. Isso aqui com o DNA ligase. Tá certo? Aqui com a enzima chamada de ligase. A restrição, ela corta. A enzima de restrição, ela corta o DNA. E a ligase, ela vai ligar o DNA, ela vai colar. E por isso que ficou tipo uma colinha aqui. O que é que acontece? Isso aqui é muito importante. Preste atenção nisso aqui. Antigamente, imagina 20 anos atrás, quando um paciente ele era diabetes. Diabetes é o que? Diabetes tipo 1. Por que diabetes tipo 1? Aquele diabetes que não produz a insulina. Que o tipo 2 produz, mas não absorve. O tipo 3 nem produz nem absorve. Mas o tipo 3 não era nem estudado, né? Ninguém sabia nem que existia. Era só rumores. Mas o diabético, a pessoa que é diabetes tipo 1, ele não produz no seu pâncreas. A insulina é produzida no pâncreas, na ilhota de Rank. Então, a pessoa não produzia a insulina. Tá certo? Então, o que é que aconteceria? Pegava a insulina de pâncreas de porcos. E aí eu tinha um monte de porco, imagina aí o tanto de porco que tinha que ser morto. Que tinha que sacrificar um monte de porco para retirar o pâncreas, para retirar a insulina e aplicar no ser humano. Por que o porco? Porque o sistema digestório do porco, ele é muito parecido com o sistema digestório humano. Então, não fisiologicamente é muito parecido, geneticamente não. Então aí começou a dar um problema em algumas pessoas, porque fisiologicamente é parecido, geneticamente não. Né? Geneticamente a gente é um parecido, mais próximo ao rato, né? Então isso aí, o que é que aconteceu através da engenharia genética? Pôde-se ir lá no pâncreas humano
imagina que aqui está o pâncreas, aqui está a célula do pâncreas, e eu retirar uma parte aqui, ó, o DNA aqui, ó, do pâncreas, tá certo? Esse DNA era responsável para produzir a insulina. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte que eu cortei aqui com enzima de restrição, ó, e eu vou pegar agora e poder injetar aqui, ó, no plasmídio de uma bactéria. Percebe? Agora essa parte aqui, o que é isso aqui? Aqui seria o DNA da bactéria e aqui seria um DNA humano, responsável para produzir insulina. Essa bactéria vai fazer o que? Ela vai se reproduzir, reproduzindo. E aí ela vai reproduzir o plasmídio, ela vai reproduzir vários plasmídio. E agora o que é que ela vai fazer? Ela vai produzir proteína. A bactéria ela vai produzir suas proteínas para sobreviver. Então o ribossomo vem aqui e vai produzir a proteína. Quando ele vai lendo aqui o DNA aqui né, quando vai começando a ler aqui o DNA da bactéria, tem essa parte aqui de azul, ó, começou a ler aqui o DNA da bactéria, essa parte de azul aqui que é o DNA humano, e vai ler também o DNA humano. Só que esse DNA humano é para produzir o que? Insulina. Então, em vez de produzir proteína, chegou aqui, ela produz insulina. Então, percebe o que é que está acontecendo agora? A bactéria está produzindo insulina. E que tipo de insulina é essa? É insulina humana, porque veio aqui de um pâncreas humano. Então essa insulina agora está sendo produzida por bactéria, tá? E não vai fazer nenhum mal, porque é uma insulina humana, tá? E aí poderia fazer o que? Depois retira essa insulina através de sonda, coloca nas ampolas e aí ficou uma coisa barato, né? Para as pessoas que têm diabetes tipo 1 e tipo 2 e tipo 3 também, uma coisa barata, tá certo? E a pessoa agora está tomando insulina humana, tá certo? Então isso aqui, ó, é genética, pura genética. E aqui foi o que eu acabei de explicar, né? Só. E aqui, quando eu falei para vocês que a clonagem, né? Então essa parte aqui que eu falei para vocês, isso aqui chamando de é uma clonagem, né? E eu também posso utilizar uma clonagem, tá certo? Utilizando o vírus. Na natureza já acontece isso, tá? Mas a gente pode, através de enzima de restrição, eu posso colar aqui, ó, cortar aqui, ó, eu com enzima de restrição, enzima de restrição, colei. E aqui eu posso pegar agora essa parte aqui, eu posso tirar, ó, a parte, ó, tô fazendo aqui, retirando aqui uma parte do DNA humano. Poderia ser do pâncreas, poderia. E aqui eu estaria colando aqui e aqui indo para o capsídeo do vírus. Esse vírus ele vai contaminar algumas bactérias. Quando contamina as bactérias, teria também um processo de clonagem também. Por quê? Porque aqui, quando esse vírus aqui, ó, ele vai jogar seu DNA aqui, ele vai jogar o DNA viral e o DNA também com a parte do vírus humano, que ia lá para o... E agora ia fazer o que? Vinha aqui, ó, e ia fazer o que? Deixa eu pegar uma de azul. Ficaria aqui o que eu quero, né, que é o DNA humano, e aqui do plasmídio também iria ficar da bactéria. E aí eu vai transformando e vai produzindo outros, ou a proteína ou enzima que eu quero, ou a insulina, né? Pronto. Beleza? Muito simples, né? E aí, outra coisa também, a gente tem o que? A transgenia. Um animal transgênico. E o que seria? A gente pode ter animais transgênicos, pode. E o que consiste um animal transgênico? Clonagem, vocês já entenderam o que é uma clonagem, né?
E o que é um animal transgênico, né? O que é que seria? São o que? Ó, animais transgênicos são produzidos pela a injeção de DNA proveniente de clonado de espécie de ovo de algumas espécies de DNA. Olha só, imagina o seguinte, como é que eu vou fazer uma transgenia? Imagina aqui que eu tenho um ovo aqui e eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer uma recombinação de genes. Aqui os genes, tá? Está aqui o ovo em vitro, formado isso em vitro. E agora eu vou fazer uma injeção de núcleo de gameta aqui dentro, tá certo? E eu vou fecundar isso aqui, ó, da espécie que eu estou querendo. E agora eu posso fazer o que? Fecundar no camundongo. E aí futuramente eu vou ter uma espécie transgênica. Filhote recém-nascido pode conter gene, né, interação do seu cromossomo. Por que essa parte aí? Por quê? Porque aí a gente pode fazer, imaginar aí, foi feito com camundongo, mas a gente pode fazer isso aí em várias espécies, como bovino, equino, e aí eu posso selecionar os melhores animais, tá certo? Então consiste nisso daí. E, professor, a transgenia aqui? Não, a transgenia aqui eu selecionar, tá certo? Selecionar a espécie que eu quero. Ok? Olha aqui para a gente entender um pouco de uma transgenia, tá? Em animais e plantas. Isso eu já vi, é belíssimo. Imagina o seguinte, que eu tenho aqui um vagalume. Percebeu que o vagalume fica acendendo lá, né? Ele fica acesinho na luz. Por que ele fica aceso? Porque ele tem uma enzima que faz isso. Então o que a gente pode fazer? A gente pode retirar, através de enzima de restrição, a enzima do vagalume. Aqui, ó. E eu posso colocar no núcleo da célula eu posso colocar no núcleo de uma célula aqui, ó, tá certo? De uma célula vegetal. Agora, quando o ribossomo vem aqui transcrevendo isso aqui, vai transcrever a proteína também do vagalume, tá? E aí eu vou produzir uma célula brilhante. Então eu posso fazer uma planta assim, ó, brilhando igual um vagalume, tá certo? Então isso aí seria uma transgenia também. Ó, coloquei a célula aqui, tá certo? E aí eu vou em meio de cultura in vitro que eu falei agora. Então essa planta pode crescer. Já coloquei através de enzima de restrição o DNA do vagalume aqui. E aí essas coloquei em meio de cultura, essas plantas ela vai crescer. Então ela vai ficar uma planta assim, ó, igual um vagalume brilhando no escuro. Então isso aí seria uma transgenia. Tá ok? Ok? E aí, vamos falar um pouquinho para finalizar o projeto, né, de desenvolvimento do genoma humano. O que foi o genoma humano? O que foi o projeto Genoma? A gente chama muito isso aí, né? Foi eu entender, eu prescrever o genoma, eu entender como funciona os DNA humano. Porque antigamente, até o início do século XX, acreditava que nós era formado por 100 mil genes. 100 mil genes. Depois do projeto Genoma, a gente viu que a gente só era formado por 25 mil genes. Menos da metade. Então teve essa importância. E aí teve como a gente entender como é que, por exemplo, eu entender como, imagina o seguinte, que você olha para mim, você vê que em todas as minhas células tem 46 cromossomos. Mas como é que a pele, se toda a minha célula tem a mesma quantidade de cromossomos, por que o tecido epitelial da minha pele é diferente do tecido do meu olho? Então essas respostas vêm de acordo com o projeto Genoma, tá certo? Viu que a gente tinha DNA de restrição, DNA silenciado. Que esse DNA silenciado ele não produz proteína. Cada célula vai ter a sua quantidade. Eu tenho 25 mil genes, mas esses 25 mil genes eles não estão produzindo proteína todos eles em todas as células, né?
tem umas células que vai ter aquela restrição de DNA que produz aquela quantidade de proteína. Por isso que diferencia a pele, o tecido epitelial, do tecido do olho, tecido ósseo. Então vai diferenciar, ok? Então teve muito essa importância e foi o pontapé, né, para o nosso para a genética. Foi o projeto Genoma. O projeto Genoma durou aproximadamente 10 anos. Ocorreu aonde? Nos Estados Unidos da América, né? Passou mais de 10 anos. Beleza? Então, pessoal, até a próxima aula. Até mais. Felicidade.